Infelizmente, esse assunto continua em pauta ainda, mas até para a gente poder entender e explicar ao mesmo tempo. A morte da gestante Flávia Godinho Mafra, que foi assassinada por Rosalba Maria Grime. Ela confessou o crime. Pois bem, a determinação de realização do exame de sanidade mental causou uma repercussão muito grande, principalmente no Vale do Rio Tijucas, mas que se espalha pelo tamanho da repercussão que teve este crime. Um possível diagnóstico, dependendo do diagnóstico, pode dar a soltura da Rosalba Maria Grime. Por isso nós estamos hoje, mais uma vez, agradecendo, primeiro, o Dr. Cristiano Cruz Peire, advogado criminalista, para explicar um pouquinho a medida aceita pelo juiz da comarca de Tijucas, Dr. Luiz Fernando Pereira de Oliveira. Mesmo com tudo isso que repercutiu, é claro, né? Todos, juridicamente, têm direito à defesa. Não importa como, mas ela vai ter o direito de se defender, e o advogado de defesa já entrou com este pedido. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Edilson. Boa tarde. Bem pertinho para a gente poder entender. Puxa mais para cima. Isso. Então, Edilson, mais uma vez a gente volta. Eu sei que a repercussão sempre, quando envolve o direito criminal e o direito penal, há um posicionamento divergente, é um posicionamento que as pessoas não entendem e acabam fazendo um pré-julgamento. Esse caso específico, eu vou trabalhar isso em linhas genéricas, em linhas gerais, até porque eu não me atrevo a entrar no processo, a falar de alguma coisa do processo, tendo um advogado já constituído em relação a esse caso. Mas explicando como é que funciona esse procedimento em si, desse incidente do exame de sanidade, e a importância disso, não só para a defesa, mas também para um bom julgamento. O incidente de insanidade mental não necessariamente pode ser pedido pela defesa. O juiz pode dar de ofício, o Ministério Público pode requerer. Quer dizer, qualquer das partes envolvidas no processo podem solicitar exame de sanidade mental. E o que é esse exame? É justamente tirar a dúvida se a pessoa tinha discernimento ou não para cometer aquele ato. E a base do direito penal, toda o que envolve o direito penal, é o que chamamos de dolo, a vontade livre e consciente de agir. Quer dizer, a pessoa, para cometer um crime, ela tem que ter vontade livre e consciente de agir. O exame de sanidade, então, ele vem justamente anterior a isso. Quer dizer, ele estava livre, estava consciente, tinha plenitude da capacidade de saber do que estava cometendo um crime. Daí, se as respostas forem positivas e a pessoa é sã, consciente, ela pode ser processada penalmente. Se ela der negativa, não, ela não tinha discernimento, não tinha consciência do que estava fazendo. Passa-se por uma outra figura, que é a medida de segurança. E aí se trabalha se aquela pessoa estava com uma insanidade temporária ou uma insanidade permanente. Insanidade permanente no Brasil, muitas vezes tem uma penalização é muito maior do que uma pessoa que não sofre esse incidente. Por que eu me refiro assim? Porque uma insanidade permanente pode o juiz determinar que a pessoa fique no manicômio estadual e fique sendo avaliada a cada 6 meses. E essa avaliação, se não tiver uma progressão, a pessoa não vem para a rua. Então, o Ministério Público, ele também, né, trabalha com a questão dos indícios, né, de como tudo aconteceu, conforme foi divulgado, conforme foi investigado, conforme disse a acusada, então, a Rosalba, né, de planejamento, de pegar as coisas, de esconder o celular, de fazer tudo isso. Isso pode diagnosticar, digamos, que uma pessoa que tem alguma insanidade não poderia pensar tudo isso. E essa análise que é feita, e essa análise ela é feita por uma equipe de 3 médicos. Essa avaliação é feita no hospital de custódia, lá na capital, e eles analisam todos os pormenores. Inclusive, quando é feito um exame de insanidade, é remetido aos médicos cópia dos autos. Quer dizer, não só a entrevista que ele vai fazer com a pessoa que está se deparando com o exame de sanidade, mas também os outros elementos que vão dar convencimentos a ele, dizer que a pessoa tinha sanidade ou não.
ou se aquela sanidade foi temporária, ou se aquela insanidade dela foi momentânea, mas depois os outros atos foram, porventura, sã, de plena consciência. Ela poderia ter desistido ou não ter desistido. Ela poderia, em todo esse período, estar consciente ou inconsciente. Então, tudo isso vai ter essa avaliação. E o processo, enquanto não ser o resultado do exame de insanidade, o processo fica suspenso. Ou seja, os atos processuais ficam todos parados, aguardando a resposta desse exame, desse incidente de insanidade, para depois continuar o julgamento da sua forma plena e da sua forma normal. Doutor, a gente tem pontos de vista bem diferentes, né, em relação à questão do insano. Algumas pessoas consideram a alegação de insanidade como argumento de defesa legítimo, outros percebem o insano como ausente de dolo, como você comentou, e alguns percebem essa alegação apenas como uma desculpa. E o próprio termo da insanidade legal é um termo que ele é jurídico e não médico, né? A gente falou sobre a questão das provas. De que forma que isso acontece, essa parceria entre o jurídico e também a questão médica? Na verdade, o que acontece é que quando você pede um exame de incidente de insanidade mental, o jurídico cai fora naquele momento. Quem vai fazer uma avaliação é um corpo clínico, é médico. Nós, que atuamos na área jurídica, não temos competência, não temos conhecimento necessário para apresentar se aquela pessoa é sã ou não. Eu tenho dúvidas em relação a isso. Eu tenho dúvidas em relação à minha cliente, eu tenho dúvidas, ou juiz, eu tenho dúvidas em relação àquela pessoa que está sentada ali na minha frente. Aqui termina a minha capacidade técnica. Eu não consigo avançar disso daí. Então eu tenho que passar por uma equipe, outros profissionais para fazer essa análise. O exame de sanidade é exatamente isso. Não se discute mérito. Não se discute se a pessoa fez ou não fez, ou se está postergando ou não. Até porque deixar de fazer um exame de sanidade neste momento processual pode ser que lá na frente todo um trabalho seja perdido. Ou seja levantada uma tese de defesa dizendo que houve uma nulidade porque não foi apresentado ali embaixo. E aí tu bota todo um processo, muitas vezes, no lixo. Então, se for apontado isso daí, não é aquela questão de gostar ou não gostar, tem que ser respeitado, está na lei. A lei, ela não vem para agradar todo mundo, a lei ela foi feita para todos. Não é para agradar, muito menos direito penal. Então, quando existe exame de sanidade, é justamente para isso. A partir daquele momento, depois que tivermos uma resposta de pessoas que tenham capacidade técnica, continuamos ou não o julgamento. Até esse momento, eu posso ir. A partir disso, eu preciso de outro profissional para me passar uma posição. O senhor comentou aqui a questão da gravidade do crime, né? Ela vai responder, obviamente, a Rosalba por vários crimes, né? Mas a questão de ter roubado o bebê, né? Da forma como foi, enfim, né? Não se comenta, mas roubou o bebê. O senhor estava fazendo um comparativo, né? De que esse crime, às vezes, ele pode ser de uma forma, ter uma condenação mais branda do que quem rouba uma bicicleta. Exatamente. No direito penal, por favor, isso aqui é uma discrepância, claro. Até então não enfrentamos uma sistemática dessa. Eu não me lembro na história do direito brasileiro furtar, roubar uma criança do ventre da mãe. Isso não conhecia. Mas enfim, existe a figura do latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou que vai ocorrer a morte do agente, da vítima, ou antes ou depois. Essa figura tem um aumento de pena, está previsto no parágrafo 3º do artigo 157, e esse aumento de pena é justamente por quê? Porque tu tem dois bens jurídicos que estão sendo tutelados. Eu tenho a vida e tenho o patrimônio. Vida e patrimônio, né, como são dois bens jurídicos tutelados, ele tem que ter uma punição maior do que se a pessoa só furtar ou só matar, só roubar ou só matar. E essa situação que aconteceu agora, ela não pode ser considerada latrocínio, por quê? Porque não é objeto. Era uma criança, uma vida. Não era patrimônio que estava sendo roubado, em tese. E aí a gente entra naqueles conflitos do jurídico. A pessoa vai a júri por um homicídio, respondendo por algumas qualificadoras, que porventura pode ser que no júri sejam acolhidas ou não, e ter uma pena mais branda de que ela fosse a julgamento uma pessoa por um latrocínio quando o objeto era uma bicicleta, porque a lei tem uma previsão maior de pena. É nisso. Claro que
a gente está falando em teses, a gente está falando em situações jurídicas, não estamos falando do caso concreto. Óbvio que neste caso não existe somente o artigo 121 que está sendo imputado na denúncia, tem outros artigos que envolvem, né? Então, isso daí é só uma discussão, digamos assim, para os pares, para os colegas refletirem, que algumas vezes a gente se depara com situações dentro do direito que nem o legislador, nem o julgador teria noção. Onde vai se botar no Código Penal, qual a necessidade de colocar no Código Penal roubo de uma vida, né? Nos deparamos com esse caso. Por isso que, né, nunca jamais se leva para uma defesa, para uma acusação, para um júri, a emoção. Tem que ser tudo baseado tecnicamente Exatamente. E leis, né, doutor? Exatamente. É um preparo, tanto preparo psicológico, um preparo de estudo justamente para isso, né? Para afastar cada vez mais os sentimentos e trabalhar numa questão técnica. Até porque, como eu digo, quem trabalha na área jurídica, e principalmente na defesa, a gente não pactua com crime. Não estamos lá defendendo criminosos ou concordando com o que é feito. Geralmente o pessoal fala, né? Vai defender o ladrão, vai defender o bandido, né? Não. A gente está fazendo a defesa de um fato que aconteceu no passado. Em relação àquele fato, apresentamos os melhores indicativos para aquela pessoa que está no banco do réu. Do outro lado da acusação, os piores indicativos para aquela pessoa que está no banco do réu. E cabe ao julgador, ele sim, determinar qual que será a punição e se eventualmente for punido. Então, o advogado que entra nessa parte, ele só está passando esses indicativos. E esses indicativos são necessários para ter um julgamento justo. Independente da repercussão. Independente da repercussão. Quem trabalha no direito penal não pode escolher o melhor crime, o pior crime, esse eu gosto, eu não gosto, não. O meu querer, a minha vontade, o que eu sinto é irrelevante em razão do caso que me é apresentado. Doutor Cristiano Cruz Peire, obrigado mais uma vez aqui pela visita, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço mais uma vez, Adilson, e por ser um tema polêmico, eu me coloco à disposição dos ouvintes, queiram debater, queiram discutir, pode passar para o WhatsApp da rádio, que será um prazer em responder a todos aquilo que tiver ao meu alcance. Muito obrigado mais uma vez por eu poder participar desse programa.